Muito bem, estimados alunos do cursinho José Bispo de Souza, né? Nosso querido professor José Bispo, de saudosa memória, né? Sempre que dou, que gravo essas aulas, eu recordo dele, até porque a gente teve um longo período de convivência, enquanto eu fui seminarista menor, no seminário menor da Diocese de Picos, né? Ele era professor de reforço da gente, né? A gente lia o problema, porque ele era cego, como eu já falei em outra aula, e ele fazia toda a montagem da resolução da questão, né? Tanto no quadro, nesse tempo o quadro era quadro de giz, ou ele ia fazendo com a caneta, né? É interessante que ele era cego e se tornou professor de física e matemática, né? Antes de ter essa explosão dos institutos federais, explosão que eu digo assim, essa expansão em em todo o Brasil, em todo o Nordeste, ele era um dos únicos formados em física aqui pegando aqui o Piauí e grande parte da região Nordeste, né? É? Então é sempre bom a gente conhecer um pouco da história do curso pela qual se colocou o nome do cursinho, né? Um professor que foi cego e que não teve limites para ensinar, ok? Voltando aqui ao nosso assunto, né? Nós estamos dando continuidade à nossa disciplina de filosofia, tá certo? E nós vamos agora inaugurar ou vamos passar para uma nova fase do pensamento filosófico, né? É interessante a gente entender também que nesta nova fase, que ora vamos iniciar no estudo da filosofia, né? Nós vamos adentrar a um novo problema filosófico, né? Vimos então nas aulas anteriores o período mitológico, que também é de grande importância para a história da filosofia, né? Passado do período mitológico, nós fizemos a transição do período mitológico para o logos, que a gente chama na filosofia, e esse logos é a razão ordenada, né? O pensamento sistemático, né? É quando a filosofia propriamente se sistematizou, né? Fazendo essa passagem do mito ao logos, nós inauguramos um novo período, que é a filosofia pré-socrática, como eu falei para vocês, aquela filosofia que antecede o pensamento de Sócrates, ou a filosofia primeira, né, quando se passa a filosofia. Nesta filosofia que ora encerramos na aula passada com os pensadores pré-socráticos, nós materializamos a substância ou o motivo ou a causa que teria dado origem a todas as coisas na concepção dos filósofos pré-socráticos, tá certo? Aí você vê Tales, que era água, Anaxímenes, Anaximandro, né? Empédocles, Heráclito, Pitágoras. Então, todos esses deram, de certa forma, materialidade à filosofia, no sentido de dizer que o que nós buscamos, a explicação que nós buscamos para a realidade última, para o cosmos, para a natureza, para o universo, ela se encontra aqui ao nosso redor. É a matéria, a água, é o ar, embora não vejamos, mas podemos mensurar, né? Enfim, os elementos da físios grega, né, da natureza, tá certo? E hoje nós vamos agora inaugurar um novo pensamento na história da filosofia, né? Que é o período, digamos assim,
é o período antropológico, né? Como está aí escrito no seu slide, nós vamos falar de Sócrates e os sofistas e o homem como centro do problema filosófico. Tá ok, pessoal? Nesta aula de hoje, nós vamos falar de Sócrates e os sofistas e o homem como problema filosófico. Veja só que em si o tema ele já é sugestivo, né? O homem como problema filosófico, né? Nós vamos mudar o campo, vamos sair da natureza, da água, da terra, do ar, dos elementos naturais, dos átomos, né? Do ser, e nós vamos agora mudar essa nossa reflexão para o homem, o anthropos, grego, né? Anthropos, você já sabe. A palavra antropologia é a disciplina ou a ciência que estuda a semelhança e a diferença entre as culturas humanas, né? Porque justamente vem dessa raiz grega do anthropos, do homem, tá certo? Então, né, quando eu falo a palavra antropologia, eu não vou só reduzir, não, é a ciência que estuda o homem. Não tão somente, né? Mas ela estuda as relações, as semelhanças e também as diferenças. Ela é muito mais ampla do que a gente pode imaginar, tá certo? Então, nós vamos entendendo que a partir de outrora, desse momento, vamos mudar a reflexão, né? Não vai ser mais a natureza, mas o homem como o problema filosófico, tá certo? Para adentrarmos toda esse novo período na história da filosofia, nós precisamos nos contextualizar, né? Nos contextualizar historicamente, né? Eu não sou essa parte sempre histórica, dentro da filosofia vai existir porque a própria disciplina chama História da Filosofia, né? Então, para compreendermos o pensamento que se disseminou nessa época, depois do período pré-socrático, é necessário a gente entender como estava a mentalidade do homem grego naquela época, tá certo? Então, para compreendermos a filosofia de Sócrates, né, e dos sofistas, e o que eles representam na história da filosofia, né? Nós vamos, antes de entender todo o contexto histórico que estava aí se desenvolvendo naquela época na Grécia, né? Então, tá aí no seu slide. Atenas, o centro cultural e político do mundo grego, né? Então, a filosofia, o pensamento filosófico, as reflexões filosóficas são fruto do momento histórico de uma sociedade, né? Tudo é pensado dentro de um momento histórico, né? Isso significa que as mudanças no pensamento filosófico acompanham também as transformações históricas de um povo, né? Evidente. O objetivo da filosofia, nesse sentido, é compreender a realidade buscando sua verdade última. A filosofia busca a verdade última, respostas que até hoje, então, nós não conseguimos encontrar de forma alguma. Por exemplo, de onde viemos é uma delas, para onde vamos, quem é Deus, quem é o homem, né? Quem é Deus, quem é o homem, de onde viemos, para onde vamos. Todas essas respostas fazem parte da realidade última e a filosofia tenta compreender esta realidade, tá certo? Então, dessa forma, é imperativo tomar a realidade como ponto de partida dessa reflexão. Por isso, a importância da história, da realidade em si, para compreender a filosofia, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos estudar o que aconteceu em Atenas naquela época, tá certo? E vamos ver também que o período que vai de Sócrates aos sofistas é entre o século V a.C. até o século IV.
tá certo? Adiante. Então, qual é a principal particularidade, pessoal, do que aconteceu na filosofia naquela época, né? É entender que Atenas, ela vai se despontar como o principal centro grego, a maior e mais importante de todas as cidades-estados, tá certo? E aí, isso não é novidade dentro da história para vocês, né? A polis, ou polis, né? Então, é interessante, a palavra polis, né? Uma vez o Enem cobrou o significado da palavra polis, né? O que significava a polis grega? É claro que é interessante compreender que o Enem não faz a pergunta que o professor fazia para nós na sexta série ou na oitava, né? O que são rios? O que é um estado? Não. Ele sempre contextualiza, colocando fragmentos da internet, de obras filosóficas, de obras e escritos dos pensadores dos mais diversos tempos e realidades, só então, numa simples duas, três frases, ele vai te perguntar um entendimento seu sobre aquilo. E o Enem perguntava qual o significado de polis. Para você que está aí nos escutando do outro lado da telinha, o que é a polis grega? Bom, você tentar entender o contexto que surgiu a polis e a polis grega se tornou esse principal centro comercial importante, que no caso aqui a polis nós estamos falando de Atenas, tá certo? Então, Atenas desponta como a maior e mais importante de todas as cidades-estados. A polis, tornando-se a grande polis, principalmente depois de sua vitória na guerra contra os persas e representando o que há de melhor no mundo grego, tá certo? Uma observação importante que deve ser aqui feita, né, para o estudo da filosofia. Apesar de a democracia, tal como conhecemos hoje, ter sua origem na Grécia, o modo como os gregos viviam sua democracia é muito distinto no modo como a democracia contemporânea se organiza, né? Então, aí, nós estamos chamando a atenção para dizer que a democracia que fora discutida e que foi usada na Grécia é totalmente diferente como a democracia que nós utilizamos hoje, né? Aliás, atualizando um pouco, nosso país vive uma crise política, dominguice, né? Hoje, o governante, ele deve ter um discurso coerente, né? Um discurso íntegro, que na quarta-feira ele diga uma coisa e na quinta não seja mais outra, porque todo mundo filma, todo mundo tem um celular, e por mais que a intenção dele não tenha sido dizer aquilo, termina um número de interpretações em cima, né, daquilo, né? É uma crise institucional muito grande na família, na sociedade, na política, enfim, é um inferno, né? Mas para dizer que a democracia da sociedade contemporânea não era a mesma democracia que era utilizada pelos gregos lá em Antena, tá certo? E aí, essas diferenças vão aí fazendo forma, já vai fazendo parte dessas realidades, tá certo? Então, é isso. Historicamente, o poder concentra-se nas mãos dos homens, né? Os atenienses consideravam que um dos modos de tirania era a imposição do saber, né? O da força de indivíduos sobre a opinião dos demais, postura não mais admitida, né? Então, essas situações aí vão ser discutidas dentro do termo que é democracia, tá certo? Então, com o progressivo enriquecimento, fruto principalmente do crescente comércio e da expansão marítima, que nós
falamos um pouco sobre isso nas causas que teria dado origem ao início da filosofia. Uma delas foi a expansão marítima, né? Surge a classe comerciante, que vai ser muito influente, né? Com a expansão da expansão marítima, surge a classe comerciante, que vai ser muito influente, né? E dessa forma é necessário que sejam consolidadas as instituições democráticas como consequência de uma maior necessidade da participação do demos, né? Do demos, a expressão grega, demos significa povo, né? Então, nós vamos vendo aí que a polis, a cidade grega de Atenas, se destaca por ser um dos principais centros, né, comerciais e de grande influência da cidade grega, tá certo? É uma das primeiras características, tá certo? Dois princípios fundamentais vão fazer parte, né, dessas reformas gregas. Diz que aconteceu em Atenas dos séculos 5 e 4 a.C., né? Ao contrário do que ocorria em Atenas, na nova política ateniense, não há espaço para que alguns se oponham, né? Pelo poder ou prestígio, acima de outras pessoas, sendo agora todos os cidadãos iguais perante a cidade. Politicamente, esses dois princípios vai ser fundamental na consolidação da democracia grega, né? O princípio da isonomia, que é a igualdade de todos os homens perante a lei, né? E o princípio da isegoria, o direito de todos cidadãos expor em público suas opiniões e ideias, tá certo? Então, lembrando aqui que, ao contrário do que existia na Atenas antiga, né, os títulos ou prestígio não vão estar mais acima de outros. Então, naquele tempo, se você, traduzindo aqui na linguagem bem simples, se você era rico, você era tido, tinha os primeiros lugares, tinha prestígio. Se você tinha suas posses, você tinha prestígio, né? Então, com essa nova reforma com novos conceitos de democracia dentro da polis, né? Não é mais ter título, mas todos deverão ser igual perante a lei, e tem a isegoria, que é o direito de todo cidadão expor em público suas opiniões e ideias. Até estes princípios serem fundamentais ou ser colocado em prática pela sociedade ateniense, quem tinha prestígio eram os homens livres, né? E na maioria não, 100% do homem livre era o homem que tinha posse, né? Que detinham o poderio e o prestígio na polis, né? Então, esse tipo de relação de poder não vai ser mais mensurada a partir daqueles que serão desiguais por questões econômicas, mas vai ser agora um princípio fundamental, que todos devem ser igual perante a lei e todos têm o direito de se manifestar em público, tá certo? Então, essas características são fundamentais para a gente entender como a filosofia se alicerça a partir desta nova realidade, tá certo? E aí nós temos uma observação importante, né, a fazer diante da questão da democracia, né? Apesar de a democracia, tal como a conhecemos hoje, ter uma origem na Grécia, o modo como os gregos viviam sua democracia é muito distinto do modo como a democracia contemporânea se organiza. A democracia atual é representativa, viu, pessoal? Isso aqui é interessante a gente entender como é que se organiza o governo do nosso país. As disciplinas de filosofia, sociologia, cobram muito essas questões ligadas à democracia, ligadas às relações de poder, tá certo? Então, nós vivemos uma democracia representativa, né?
Não é o direito de todo cidadão expor em público suas opiniões, como acontecia na Grécia Antiga, né? Quem expõe as opiniões? Nossos representantes, né? Tem um projeto de lei para ser votado. Quem é nossa voz? São os nossos deputados federais. Deputados estaduais no estado, deputados federais na cidade, na União e no município, são nossos vereadores, né? Tá certo? Faz parte do poder legislativo, né? As instituições governamentais, a divisão dos poderes, lá seguido por Montesquieu, né? Que se segue até hoje, poder executivo, legislativo e judiciário, né? E isso aí é fruto também da contribuição da sociologia e dos filósofos ao longo do tempo, tá certo? Então, essa democracia representativa, tal como existe hoje, principalmente no nosso país, ela não foi a democracia pensada pelos gregos, né? A democracia pensada pelos gregos entra aqui nesse princípio da isegoria, o direito de todo cidadão expor em público suas opiniões e ideias, tá certo? Então, a democracia ateniense apresenta diferenças essenciais em relação à democracia atual, né? Nós estamos contextualizando, né? Em segundo lugar, é uma democracia direta ou participativa, viu? A democracia ateniense é direta ou participativa, né? E aí vai surgir um lugar, vai se despontar um lugar para o cidadão participar do destino da polis ou da cidade, né? Este lugar é tido como uma praça, né? É a ágora grega, né? Que é justamente essa praça pública aonde todos os cidadãos gregos irão expor suas opiniões, tá certo? E aí, de toda essa contextualização histórica, surge esses dois princípios fundamentais que são frutos das relações entre os gregos, né? Principalmente que foi destacada lá em Atenas por ser centro principal, cultural, econômico e político da época, tá certo? Isso aí no campo político. No campo econômico, né? Atenas se torna uma potência sem precedentes na história da Grécia, né? Pelo desenvolvimento do comércio e do artesanato. A cidade transforma-se em um porto cosmopolita, pelo qual chegam a partem praticamente todos os produtos produzidos, tá certo? Então, nós vamos vendo aí todas essas conquistas que foram acontecendo lá em Atenas, para nós contextualizarmos, não agora mais somente que a filosofia está estudando a natureza, mas agora, diante de todas essas transformações, vocês vão percebendo comigo que agora todas essas reflexões a partir daqui, desta aula de hoje, ela vai estar como centro o homem, as relações, né? Não digo nem sociais, porque seria mais um termo sociológico, né? Mas também toda as situações que estão ligadas à vida do homem, elas vão ser refletidas a partir de então. A política, a vida na cidade, na polis, né? A democracia, como nós já vimos aí, esses dois termos que fundamentais, né? Para a nossa compreensão. Já foi fruto justamente por Atenas se tornar esse local tão importante, tanto nas relações políticas como comerciais da época, tá certo? Então, outro ponto que contextualizadamente nós podemos falar é a tragédia grega. Como educar um povo a partir dos novos valores da polis, né? Então, a tragédia grega, a tragédia grega, pessoal, foi um gênero literário, atenção, era uma espécie de teatro, né? Que ocupou um papel de suma importância para os gregos, né? Principalmente nos séculos quinto e sexto antes de Cristo, é certo?
e foi representada pela figura de importantes trajes como Sófocles, né, Dramaturgo, Esquilo e Eurípides, que foram antagonistas dessa forma de pensar, tá certo? Então vamos ver, a primeira importância da tragédia grega está ligada ao aspecto cívico do povo e da sociedade e da cidade, sendo, portanto, utilizada como instituição social de caráter democrático, né? As tragédias são ou representam durante as festividades cívicas de Atenas e o seu coro é formado por um colégio ou grupo de cidadãos. Viu aí, ó, nós vamos sempre alinhando os conceitos de democracia, viu? Cidadãos que participavam deste corpo da tragédia grega. Aqui nós temos do lado aí Antígona, capturada e levada ao seu tio Creonte após enterrar seu irmão Polinice contra as leis da cidade, né? Então, o segundo aspecto da tragédia, intrinsecamente ligado ao seu papel cívico, tem como fundo as transformações das relações entre os homens, né? Então, nós vamos vendo aí que o papel desta nova educação seria educar a sociedade, educar os homens, educar a sociedade ateniense a partir dos novos valores da polis. E que valores novos seriam esses, né? Então, o segundo papel seria da tragédia, seria o papel cívico, né? Vocês sabem que, contextualizando, nossos pais, talvez avós, tinha uma disciplina, né, nos cursos ginasial, que é como ele chama, ali de ensino médio, fundamental, anos finais, é a educação moral e cívica, né? Que inseria na vida dos alunos e do cidadão todos os valores perante a bandeira nacional, perante os hinos nacionais, né? E um dos papéis dessa tragédia grega era mostrar aos homens que tinham que pagar pelos seus crimes, né? Era a civilidade. Então, se você cometeu o crime, você vai pagar por ele. É uma nova educação do homem grego, né? E aí eles ilustravam a maneira como isso acontecia através da, da, da apresentação teatral, tá certo? E aí, esse era o segundo papel da tragédia, desse gênero literário, desse teatro, que era educar os homens a partir do seu papel cívico, né? Em geral, as tragédias eram trilogias e na terceira parte da tragédia, os deuses davam aos homens a possibilidade de decidirem por si mesmos, mesmo contra a lei natural da tradição, né? As pessoas, as penas aos crimes cometidos, né? Dessa forma, a democracia é efetivada na discussão e no diálogo, né? O terceiro e último aspecto da tragédia se refere a uma das características mais interessantes dessas histórias, a figura do herói ou heroína, né? Então, aí nós temos, como eu falei, né, esse quadro aí de Antígona capturada e levada ao seu tio Creonte após enterrar seu irmão Polinice contra as leis da cidade, né? Então, como Antígona foi capturada, desrespeitando as leis da cidade, ela vai ter aí uma pena, ou ela vai ser punida por conta dessa, dessa sua, dessa sua ação, né? Eu vou ler aqui um pouco da história de Antígona para vocês entenderem esse papel da tragédia grega, viu? Um dos melhores exemplos desse conflito encontra-se na obra Antígona, de Sófocles. Nesta veremos Antígona que desobedece à lei da cidade para poder enterrar seu irmão Polinice. Segundo essa lei, Polinice, morto após atentar contra a cidade, governada por Creonte, tio de Antígona,
foi acusado de traição política. Por isso, sofreria como pena o não sepultamento de seu corpo, não recebendo assim as honras do ritual fúnebre. Isso significa dizer que sua alma não passaria para outra vida. Dessa forma, o corpo do traidor deveria ficar exposto ao tempo para ser devorado pelos animais. Antígona, então, desrespeita essa lei, lei da cidade e não dos deuses, por amor ao seu irmão morto e pelo dever da tradição, a qual dizia que as mulheres deveriam enterrar os mortos de suas famílias. A essência da história é a discussão que ocorre a partir do seguinte aspecto: Antígona deveria obedecer às leis da cidade, dos homens, decretadas por Creonte, ou deveria seguir as leis naturais divinas que garantiriam o direito de enterrar seu irmão? Eis a pergunta: a quem Antígona deveria obedecer à lei, né? E aí, diante dessas perguntas, nós vamos chegar ao terceiro e último aspecto da tragédia, que se refere a uma das características mais interessantes dessas histórias, né? A figura do herói ou heroína, né? E aí, Antígona, por desobedecer à lei, foi capturada e foi julgada pelas leis da cidade, né? Então, essa nova educação, ela foi também discutida historicamente em Atenas para poder se chegar a um novo modelo de educação que foi proposto por pelos os gregos, discutindo a partir da questão da democracia dentro da realidade, tá certo? Então, essa apresentação teatral, esse gênero literário, tinha esses três objetivos dentro da sua explicação, tá certo? E aí, a gente encerra com esse terceiro papel, que seria destacar a figura do herói ou da heroína, ok? Acho que nosso tempo está um pouco já ultrapassado, pessoal. Nós estamos contextualizando historicamente esse período para poder a gente chegar em Sócrates, né? Então, na próxima aula, a gente vai falar como foi que ficou pensada a nova educação ateniense a partir de todas essas reformas e acontecimentos que se deram lá na Grécia entre o século V e o século IV, tá certo? A gente fica por aqui. Curta a aula aí, assiste direitinho. Dúvidas, pode estar entrando em contato com a coordenação que a gente se organiza. Tchau, tchau. Um bom prosseguimento a todos.